Goulart. Curitiba com 17 graus, uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana, tá tudo bem contigo? Tá tudo certo? Chegamos nesta segunda-feira, 30 de maio, maio tá acabando, né? Estamos aqui ao vivo na RIC TV com as informações, os fatos que marcam este começo de semana. Eu quero convidar você a puxar a cadeira, senta porque lá vem história do jeito que só o BG sabe contar. E eu quero começar com esse caso aqui, quero chamar o Thiago Silva, nós vamos direto com ele, que tem informação ao vivo sobre o caso do diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura, o Augusto Meyer Neto, né, que foi morto quando chegava em casa junto com o irmão dele. Isso foi ontem. O Thiago tem mais informações para a gente desse caso ao vivo, direto da delegacia agora. Boa tarde, Thiago. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa semana para quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, Jasson Goulart, nós estamos aqui na DHPP, o Balanço Geral promoveu, nós fizemos uma matéria completa em relação a essa história que chamou a atenção. Produzimos uma matéria contando quem era essa vítima. O fato foi registrado ontem à noite na rua Dr. Sátilas de Amaral Camargo, próximo da Avenida Paraná, no bairro Santa Cândida, região norte de Curitiba, a 2 quadras, Jasson Goulart, ali da Superintendência da Polícia Federal. O Augusto, ele chegava da chácara e foi rendido por pessoas que estavam num Gol vermelho, abordado, acabou recebendo 2 tiros, ainda foi socorrido até o Hospital Cajuru, aqui em Curitiba, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Tem um detalhe que chama a atenção nessa investigação, Jasson, que em abril desse ano, o Augusto, ele teve uma desavença com o genro. Chegaram a vias de fato, agressões, ameaças de morte. Tanto é que o Augusto procurou o 4º distrito, registrou um boletim de ocorrência. A polícia abriu, inclusive, uma investigação por conta disso. Isso levantou aqui o sinal amarelo da polícia. Mas será que foi latrocínio? Ou será que foi o genro que tem alguma coisa por trás desse crime? Já já a gente vai trazer a matéria completa, mas eu já pergunto para a delegada que está investigando este caso, a delegada Tatiana Guzella. Doutora, homicídio, morte encomendada, latrocínio, roubo seguido de morte. O que a polícia trabalha nesse exato momento? Boa tarde. Boa tarde, Jasson, doutora Márcia, Thiago, equipe, telespectadores. A polícia, nesse primeiro momento, nessa investigação preliminar, ela verifica as situações, ouve os depoimentos, analisa as imagens, inclusive a equipe está na rua agora buscando novas imagens, né, tentativa de novas imagens desse veículo utilizado, esse Gol vermelho. Quem tiver informações sobre esse Gol vermelho ou autoria pode denunciar, denúncia totalmente anônima aqui pelo 0800 643 11 21, ou mesmo pode vir aqui à divisão de homicídios que eu estarei aqui e a gente pode conversar. Num primeiro momento, né, nós acreditamos aí, devido a um histórico da vítima de já ter reagido a outros 2 roubos anteriores, nós não descartamos a hipótese de se tratar sim de um latrocínio. E a situação com o genro? Nós temos essa situação com o genro que está sendo analisada, mas pelo que os familiares disseram, eles já estavam assim apaziguados, inclusive já iam se encontrar agora numa festa junina. Ambos já tinham comentado no seu seio familiar de que iam deixar de lado isso. Eles já tinham brigado há alguns anos atrás também. E voltado a se relacionar, né, por conta aí de outras situações envolvendo família. E nós temos aí, estamos buscando toda a vida dele, né, da vítima Augusto, antes de elegermos uma linha de investigação. Pode chamar o genro para depor aqui? Pode ser intimado a prestar um depoimento aqui na delegacia? Sim, ele será no decorrer do dia. Hoje de manhã nós iniciamos os trabalhos aí com outros declarantes, né, familiares. Agora, inclusive, vai ser ouvido o irmão que estava presente e outras pessoas serão ouvidas aí no decorrer desse dia. Eu vou liberar a doutora Tatiana Guzella. Muito obrigado, viu, delegada? Gentilmente atendendo aqui o Balanço Geral, ela vai subir para a sala de interrogatórios. Tem uma testemunha importante que vai prestar depoimento à polícia, mas a testemunha conversou
também com a gente. Você tem alguma dúvida com a delegada ou posso liberar a doutora Tatiana Guzella, hein, ou Jason Goulart? Tem uma questão só que eu gostaria de colocar, Tiago Silva. Doutora delegada, obrigado pela sua participação aqui. No mínimo, eu acho meio estranho alguém parar uma caminhonete, né, que tá com uma carretinha, enfim, dá trabalho para fazer, não sei se desengatar, para levar a caminhonete também é complicado. Não parece tudo isso meio estranho para parecer latrocínio, delegada? Sim, sim, sem dúvida nenhuma, Jason. Essa, inclusive, é exatamente o motivo que nós estamos tendo cautela aqui, analisando outras informações e ainda não encaminhamos essa situação aí para furtão, justamente por causa desse engate, né, dessa carretinha. Tá bom. Respondido. Obrigado, doutora Tatiana Guzella. A doutora vai ouvir a testemunha importante. A testemunha que estava no carro é o irmão, o Altamir. O Altamir conversou comigo aqui na chegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Altamir estava no carro, junto com o irmão Augusto e com o Ivan. No banco da frente, dirigindo a caminhonete, o Augusto. No banco do passageiro, na frente, o Altamir. E atrás, o Ivan. O Ivan é pedreiro. Os três tinham ido até Antonina, onde o Augusto tem uma chácara. Só que no final de semana, Jason, uma pessoa lá ligou pro Augusto e falou: seu Augusto, entraram na sua chácara aqui, ó, fizeram a maior bagunça, quebraram tudo, destruíram a chácara, só precisa vir aqui para arrumar a chácara. E aí o que ele fez, Jason? Ele pegou a caminhonete, aquela carretinha atrás, colocou a ferramenta, o cara era engenheiro, né? Então ele falou: vou descer lá e vou fechar minha chácara. Colocou madeira, martelo, serrote, ferramenta, encheu a caminhonete e desceu. Arrumou a casa. Levaram até as facas dele. Teve que comprar, inclusive, uma faca. Faca que ele estava no momento em que foi abordado pelos criminosos. Ele colocou lá uma bagulhada nessa carretinha, estava voltando lá para casa, momento em que foi interceptado pelo Gol Vermelho. Ele, ao ser interceptado, Jason, ele esboça, assim, uma espécie de uma reação. Recebe 2 tiros. Ele estava com essa faca, que, segundo o irmão, ele comprou porque não tinha nem faca lá no litoral. Momento em que acabou recebendo 2 tiros. Foi socorrido pelo SEAT, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A polícia está analisando essas imagens na tentativa de identificar este veículo. Policiais da Divisão de Homicídios estão nas ruas ali do Santa Cândida na tentativa de conseguir mais imagens e, quem sabe, até a placa desse automóvel utilizada pelos criminosos. Ô Jason. Bom, eu quero dar uma boa tarde para a doutora Márcia, ouvir a opinião dela e, na sequência, tem, inclusive, aqui um depoimento para trazer também. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Jason. Doutora Tatiana está correta em dizer que, nesse momento, é bom ter cautela, não excluir nenhuma das possibilidades. Mas, é claro, parece a dinâmica da abordagem um tanto estranha para se tratar de um roubo, e mesmo roubo com reação. E o fato de ter outras pessoas, esse momento ele é muito importante. E ver essas imagens também, se esse veículo eventualmente não estava numa espera para que o diretor chegasse lá, né? Pois é, Augusto Meyer Neto, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, né? Ao longo dele, mais de 30 anos trabalhando na Prefeitura de Curitiba, uma pessoa sempre solícita, sempre muito educada, né? Que atendia muito bem a todos nós. Então vai aqui o nosso sentimento, a nossa solidariedade a toda a família do Augusto Meyer Neto. E você, Tiago Silva, você chegou a ouvir também o irmão do Augusto, né? É o Altair, é irmão por parte de mãe. Estava junto no automóvel. Se você vai reparar nas imagens, ô Jason, a gente tem as imagens aí do momento em que o Augusto é abordado pelos criminosos. O Altair, ele é aquela pessoa que abre a porta do passageiro, ele fica um pouco desorientado, até parece ficar em estado de choque com toda aquela situação. Ele me falou assim: Thiago, ao ouvir os disparos, eu me preocupei com meu irmão, é claro, mas me preocupei com a minha vida também. E ele falou assim: para onde eu vou correr? Você vê ali que ele vai para um lado, vai para o outro, ele ficou, né, assustado. Ele falou: se eu correr para baixo, em direção à Avenida Paraná, eu posso ser alvejado pelas costas. Então ele perde um pouco a noção, e só quem passa por isso sabe como é um momento complicado. Mas ele contou pra gente, ô Jasso, como é que foi esse momento de pânico ao ver o irmão sendo abordado, rendido pelos criminosos e não poder fazer nada. Veja.
intercepta de uma maneira estranha, e já disse, apontou a arma para nós três e disse, desce no carro. Falou assalto? Não, ele não falou assalto, ele falou, desço do carro. Desço do carro, e aí o que aconteceu? Eu esperei o Augusto se movimentar, daí ele se movimentou no sentido de descer do carro e eu também. Abri a porta e desci, fechei a porta, me abaixei e escapei. Escapei assim para o lado direito, mas não muito longe, porque logo em seguida, assim, não tinha para onde ir ali. Não tinha. Se eu correr, pensei assim, se eu correr mais, os caras me atiram pelas costas. Então é melhor me esconder aqui. Daí o que eu fiz? Tinha uma cerquinha dessa sebe, assim, eu me escondi ali atrás. E logo em seguida ouvi os tiros. Daí esperei um pouquinho, esse rapaz que estava junto, o Ivan, falou, escuta, corre aqui. Daí eu corri lá e ele já estava caído. É isso, Jason. Esse mesmo irmão, né, o seu Altair, aqui ele está prestando depoimento agora. A delegada falou com a gente, vai lá agora conversar com ele. Esse mesmo irmão que coloca em dúvida a questão de, se eu sou um assaltante, tô rodando pelas ruas de Curitiba, será que é viável eu roubar uma caminhonete com uma carretinha atrás? Vou perder tempo em desengatar esta caminhonete ou será que foi algo mandado? Essa é a dúvida. Só que, ô Jason, o seu Augusto, ele foi assaltado pelo menos outras 2 vezes. Numa dos assaltos, dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas no caso do seu Augusto, infelizmente, ele foi abordado aí por criminosos. Ele chegou a reagir ao assalto e botou o bandido para correr. Ele chegou a dar uma gravata num assaltante, né, e ele acabou, então, não tendo bem levado naquele momento. Ontem, perguntei a questão, porque você vê nas imagens, ô Jason, o carro, antes do seu Augusto ser baleado, ele roda, ele dá um solavanco, se você acompanhar na imagem. O que o Augusto fez, segundo entende o irmão Altair aqui na delegacia? Ele talvez tentou acelerar o veículo para fugir do criminoso e já sai. Eu imaginei que ele tivesse recebido o primeiro tiro dentro do carro, mas segundo o irmão não. Ele recebeu o tiro já fora do veículo. Ele sai com uma faca que ele tinha comprado lá no litoral. Ele tenta ir de encontro ao assaltante com essa faca. E aí, é claro, o bandido armado não pensou 2 vezes e efetuou 2 disparos. Segundo o Altair, o vizinho me fala em 3 tiros. A polícia não conseguiu cápsulas no local, e o que indica que pode ser, inclusive, a utilização de um revólver nesse crime, ô Jason. Tá certo, Thiago Silva, obrigado. Abrindo o nosso balanço geral hoje com essa história da morte do Augusto Meyer Neto, que era diretor da Prefeitura, da Secretaria de Obras da Prefeitura de Curitiba. Um crime que tem muita coisa para ser desvendada e nós vamos trazer mais informações ao longo do nosso BG de hoje. Daqui a pouco, uma reportagem completa para você sobre esse caso. Lamentavelmente, a morte